A Arábia Saudita anunciou ataques contra alvos dos Houthis no Iêmen. Foi uma retaliação aos disparos contra navios no Mar Vermelho. Mais cedo, a imprensa saudita reportou que uma embarcação teve danos leves no casco. Os Estados Unidos bombardearam o Irã pela 13ª noite consecutiva desde que o cessar-fogo colapsou este mês. Os ataques deixaram 4 mortos e danificaram uma instalação da Guarda Revolucionária Iraniana. Em resposta, as forças de Teherã dispararam contra alvos militares ligados aos Estados Unidos no Oriente Médio. Kuwait, Bahrein e Jordânia interceptaram mísseis iranianos. A gente volta exatamente a falar com o nosso correspondente lá em Washington para falar sobre a guerra, porque, apesar desses ataques, o presidente Trump disse que as negociações continuam e que a saída para a guerra no Irã poderia ser militar ou diplomática. O Trump fala em negociações ao mesmo tempo que reúne assessores para discutir exatamente esta escalada no conflito que nós estamos assistindo agora, Mariana. Márcio, são falas que acrescentam ainda mais incerteza à situação toda, porque não é a primeira vez que Trump fala em diplomacia, não é a primeira vez que fala em mais ataques contra o Irã, né? Essa tem sido a retórica que ele tem adotado desde o começo dessa guerra, deixando todas as opções em aberto, deixando todas as cartas na mesa, e é uma retórica que muitas vezes contradiz o que falam os próprios integrantes da equipe do governo Trump. Por quê? Por exemplo, a gente teve uma reportagem do New York Times dizendo que o Irã negou uma proposta de cessar-fogo feita pelos Estados Unidos e intermediada pelo Iraque. O Irã refutou essa afirmação, disse que isso não aconteceu e autoridades americanas também disseram que a informação era imprecisa. Aí, Donald Trump vem a público dizer que está conversando sim com os iranianos e que os iranianos parecem muito sérios nesse momento. Um outro ponto sobre a possível atuação da Rússia e da China ajudando o Irã. O próprio secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, falou sobre como acredita que esses países estejam ajudando em menor ou maior grau o Irã, de certa forma. Donald Trump disse que não, que esses países não teriam coragem de fazer isso, que esses líderes dos países não teriam coragem de fazer isso nesse momento. Então, isso mostra que essa falta, né, de alinhamento entre Donald Trump e a própria equipe, e não traz clareza para a situação, apesar das falas dele sobre diplomacia, sobre o Irã estar mais sério agora, nesse momento, até porque a gente já ouviu tudo isso ou algo muito parecido antes. E o que a gente vê no campo de batalha, o que a gente vê no Oriente Médio é a intensificação dos ataques. De fato, é a ampliação desse conflito, apesar de todas essas falas muitas vezes contraditórias que a gente tem dos dois lados, Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjacamo, que falou com a gente direto de Washington. Aqui no estúdio, você já vê, temos nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. A agência de notícias Reuters fala que o Irã enviou para o Iêmen comandantes da Guarda Revolucionária, mísseis e até ouro para os Houthis ali no Iêmen, e a gente sabe como esse local está ajudando a colocar um pouco mais de pólvora nesse conflito. Aqui o mapa mostrando o ponto onde o Iêmen seria mais um ponto de bloqueio no Estreito de Bab el-Mandeb, além, claro, que a gente já sabe do bloqueio lá no Estreito de Hormuz. O que essa estratégia iraniana acrescenta nessa guerra? Lorival, boa noite. Boa noite, sim. A Reuters ouviu 2 fontes iranianas e 2 fontes iemenitas que confirmaram essa história. Você se lembra, no dia 14 de julho, que eu contei aqui que um avião iraniano pousou em Sanaa, capital do Iêmen, supostamente trazendo os comandantes dos Houthis, líderes dos Houthis, que haviam ido participar dos funerais do Ali Khamenei. Quando o avião iraniano tentou pousar, foi atacado por projéteis lançados pela Arábia Saudita. Aí ele teve de pousar em Hodeida, um outro aeroporto que é mais bem controlado pelos Houthis. E foi aí, então, que os Houthis, 3 dias depois, disseram: nós vamos retalhar contra a Arábia Saudita. Naquele momento, eles atacaram contra um aeroporto no sul da Arábia Saudita, mas disseram que iam começar a atacar os navios, os petroleiros sauditas que têm usado essa rota, né, do Mar Vermelho, aqui pelo Estreito de Bab el-Mandeb, para escoar
até 7 milhões de barris de petróleo por dia, usando um oleoduto leste-oeste que cruza a península, já que eles não estão podendo usar aqui o Estreito de Hormuz, o Golfo Pérsico, que está fechado. E aí começaram então, ontem, né, atacaram 2 petroleiros sauditas, e os sauditas, vários petroleiros estão dando a volta e subindo pelo canal de Suez para fazer um caminho muito mais longo para a Ásia, que é pelo Mar Mediterrâneo e pelo Cabo da Boa Esperança. Deve encarecer absurdamente a viagem, porque o navio sai aqui da Arábia Saudita, passa pelo canal de Suez, entra pelo Mediterrâneo, passa ali pelo Marrocos e Espanha, tem que descer a África inteira até chegar meses depois. Estreito de Gibraltar, Cabo da Boa Esperança. Incrível. Isso, são de 10 a 15 dias a mais e são 10 a 15 dias a mais, 6 mil quilômetros a mais de percurso. É o mesmo problema que enfrenta a Ásia agora para enviar os seus produtos manufaturados para a Europa. É claro que, neste momento, os Houthis não estão fechando o Estreito de Bab el-Mandeb, que, aliás, significa a porta das lágrimas, porque é muito difícil de atravessar até pelos pilotos. E não estão fechando propositalmente o estreito, estão só bombardeando, só entre aspas, os cargueiros sauditas. Mas isso gera uma insegurança, né, Márcio? O transporte marítimo não gosta de insegurança, os custos dos seguros aumentam e há um nervosismo grande. Mas, tecnicamente falando, o bloqueio dos Houthis é só contra os cargueiros sauditas. Mas o interessante é que nesse avião, então, havia peças, componentes para mísseis, para drones e técnicos que sabem fazer essa montagem, técnicos iranianos, e ouro. E é isso que irrita profundamente os iranianos comuns, porque o país está absolutamente asfixiado economicamente, não consegue exportar petróleo, está bloqueado, e aí o seu regime mandando ouro para os seus proxies, né, para para grupos armados que estão na Palestina, no Iêmen, no Líbano, no caso do Hezbollah. Então, essa é uma das queixas dos iranianos com relação ao regime. Mas mostra qual é a estratégia do Irã. Os Houthis disseram, não, nós atacamos a Arábia Saudita porque eles atacaram esse avião iraniano. Mas é o contrário. O avião iraniano já estava trazendo meios para os Houthis começarem a atacar a Arábia Saudita. Mostra essa estratégia que eu chamei ontem aqui de uma escalada horizontal feita pelo Irã. E rapidamente, Lorival, no Iêmen, os Houthis controlam o país inteiro? Eles ficam mais em que ponto do país? Eles controlam mais esse sudeste do país, porque existem as forças armadas iemenitas do governo do Iêmen, que é reconhecido internacionalmente e que é apoiado pela Arábia Saudita. Né? Então, a parte mais norte e mais leste do Iêmen tem mais presença das forças armadas apoiadas pela Arábia Saudita. Havia uma trégua de 4 anos, né? Eles estão em guerra desde 2015. Antes da guerra em escala total da Ucrânia, essa era considerada pela ONU a maior tragédia humanitária, a guerra do Iêmen. E há 4 anos estavam num cessar-fogo e que agora está sendo rompido, porque a Arábia Saudita hoje já atacou alvos dos Houthis no Iêmen também. E com o apoio do Irã, estão sendo capazes de criar uma nova frente nessa guerra, um novo ponto de atenção nesse conflito. Muito obrigado, Lorival Santana.